Olá, gente, estamos de volta e durante este mês de setembro, você sabe, eu estou reprisando vídeos que ficaram lá atrás na história desse canal, que eu nem lembrava mais que eu tinha feito e que eu revejo esses vídeos hoje, anos depois, e fico... Que legal isso, assim, não lembrava de ter feito, então eu me surpreendo como se eu fosse uma telespectadora vendo outra pessoa falando. E esse é um dos vídeos que eu selecionei para reprisar durante esse meu período de férias no mês de setembro. É uma resenha que eu fiz em 2016, muito tempo atrás. E eu adorei ter lido esse livro, mas agora já saiu uma edição que não era disponível na época que eu tinha feito a resenha em 2016. Vocês já entenderam, né? Tô falando do Nome da Rosa. Esqueci de falar o título do livro. É o livro mais famoso do Umberto Eco, um escritor que morreu, acho que ele tinha acabado de falecer na época que eu fiz a resenha do Nome da Rosa. E é um livro, assim, muito bom. Não tinha essa edição maravilhosa naquela época. E hoje, assim, eu ostento essa edição na estante da minha sala, dada a beleza desse livro, ó. Ele simula uma iluminura medieval. A história se passa num mosteiro medieval e, surpreendentemente, é uma narrativa muito empolgante, muito, eu diria até mesmo pop, porque ela traz todos os elementos da narrativa policial. É uma investigação de uma série de crimes, um serial killer está matando monges dentro de um mosteiro e a gente vai participar da investigação desses crimes. É um livro esplêndido que mistura narrativa policial com história, com arte, filosofia, semiótica. É um livro fascinante. Essa edição, além de ser muito bonita, ela não estava disponível naquela época. Ela tem uma coisa importante, vocês vão me ver falando sobre isso na resenha. Ela tem uma parte no final com as traduções dos trechos em latim. O Umberto Eco fez a gentileza de encher o livro dele de trechos em latim e ele não coloca a tradução. Ele não quer que a gente entenda. Talvez até pra gente mergulhar naquele mundo medieval, quando o conhecimento era restrito, né? Ele faz a gente se sentir assim, enclausurado, vendo aqueles monges falando muitas vezes entre eles em latim e a gente não sabe o que eles estão falando. Então essa edição da Record é bem bacana porque a própria edição, né, da editora não é o original do Umberto Eco, mas a editora chamou uma tradutora para traduzir os trechos. Então tem no final um glossário. Caso você queira saber o que os monges estão conversando entre eles, atrás tem um glossário. É bem bacana isso. Fora que é muito lindo, né, gente? Muito bonito. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês estejam interessados e eu espero que vocês gostem de me ver 5 anos atrás. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Domini labia mea aperis. Essa é a resenha de O Nome da Rosa, o livro mais conhecido do escritor italiano Umberto Eco, que há uma semana faleceu com 84 primaveras e que hoje vamos homenagear aqui no Ler Antes de Morrer. Ufa, chega dessa coberta que eu tô quase derretendo aqui dentro. Vamos voltar para o século XXI e fazer a nossa resenha sobre O Nome da Rosa, ou Il Nome della Rosa, provavelmente um dos livros italianos mais lidos das últimas décadas. Aqui está a minha versão em português desse livro que tem tudo para afugentar a maioria dos leitores. E isso porque ele contém, anota aí, uma ambientação medieval e eclesiástica com a qual a maioria das pessoas não está acostumada. Ele tem longas passagens escritas em latim e que não são traduzidas em lugar nenhum, nem em nota de rodapé, nem em notas no fim do livro, em lugar nenhum. Ele tem capítulos inteiros dedicados à contextualização histórica de disputas eclesiásticas no fim da Idade Média, que são assuntos que nós não aprendemos nas escolas. Além disso, ele tem difíceis e longos diálogos sobre teologia e filosofia. E por fim, ele tem um título misterioso que não é explicado em nenhum momento ao longo da narrativa
e que só pode ser compreendido por quem teve contato em algum momento na vida, provavelmente na faculdade, com uma disciplina chamada semiótica, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E mesmo assim, o sucesso do Nome da Rosa no mundo inteiro foi estrondoso. Nada menos do que 10 milhões de cópias vendidas, isso segundo o obituário que eu li do Umberto Eco no site do The New York Times. Muito provavelmente essas vendas vão aumentar. Sempre que um escritor morre, a venda dos livros dele aumenta bastante. Mas como explicar o sucesso de um livro que qualquer pessoa classificaria como um livro difícil? Para entender, a gente precisa falar um pouquinho sobre o Umberto Eco. Antes de publicar O Nome da Rosa em 1980, que aliás foi o primeiro romance dele, depois ele escreveu muitos outros, mas O Nome da Rosa foi o primeiro. Antes disso, ele já era um professor reconhecido e respeitado da Universidade de Bolonha, e ele era especializado em várias áreas das humanidades, como linguística, filosofia, histórica e a própria semiótica. A grande sacada dele foi combinar essas disciplinas que para muita gente são incompreensíveis ao gênero de literatura mais popular e mais amado que existe, as histórias de detetive. Fala sério, quem é que resiste a um bom livro, a um bom filme ou série de detetive? Eu adoro quando um livro já começa mostrando pra gente um mapa da cena do crime, pode ser o mapa de um castelo, de uma mansão, ou pode ser o mapa da própria abadia, onde acontece as histórias de O Nome da Rosa. E sim, eu grifo tudo, tá? Vocês sabem que eu gosto de rabiscar livros e com esse não foi diferente. Inclusive, sabe que outra autora também abusava desse recurso de colocar mapas nas suas histórias de detetive? Justamente a rainha do crime, a Agatha Christie. Aliás, eu tenho uma coleção respeitável de livros da Agatha Christie. Vocês viram, né, na última resenha que eu fiz de um livro dela, que eu adoro esse tipo de gênero. E quem é que resiste àquele personagem do detetive, sabe? Aquele cara genial, que tem uma capacidade de dedução lógica acima do normal, que deixa nós, pobres mortais, de boca aberta? E quem resiste àquelas histórias de detetive que tem vários assassinatos, sabe? Um na sequência do outro, e esses assassinatos têm as características de alguma profecia antiga, sabe? Uma coisa meio apocalíptica, e os assassinatos vão acontecendo com as mesmas características da profecia. Eu conheço um monte de filmes e livros que exploram essa temática e todos fazem bastante sucesso. Então é por isso que O Nome da Rosa, apesar de falar de filosofia, de teologia, de história, de linguística, apesar disso, esse é um livro policial clássico que segue todas as convenções desse gênero de história de detetive. E o detetive em questão se chama Frei Guilherme ou William de Baskerville, na Inglaterra, e ele tem como assistente um jovem noviço, quer dizer, aprendiz de padre, que se chama Adso. Pera lá, deixa eu usar os meus dotes de dedução aqui. Um detetive inglês com um assistente cujo nome lembra bastante um tal de Watson. Onde é que eu já vi isso antes? Eu não faço a menor ideia. E na verdade, o Frei Guilherme de Baskerville, ele é um monge franciscano medieval, ou seja, ele é de uma época em que não existia nada nem parecido com as histórias policiais, as histórias de detetive. Mas mesmo assim, esse personagem não deixa nada a dever para os melhores detetives da literatura. E só um comentário à parte, desde que eu assisti ao filme baseado no Nome da Rosa, eu sempre imagino o Frei Guilherme com a cara do Sean Connery, porque ele tá excelente no papel. Eu acho que eu nunca vi o Sean Connery tão bem no papel desde que ele fez 007. Mas fechando esse parênteses, a história do Nome da Rosa começa quando o Frei Guilherme e o assistente Adso chegam a uma afastada abadia no norte da Itália. Uma abadia é um local, uma propriedade religiosa onde trabalham monges. E essa abadia em questão, ela era famosa por abrigar uma das mais importantes bibliotecas da cristandade. Você com certeza já ouviu falar que a Idade Média lá na Europa foi uma espécie de Idade das Trevas no que diz respeito à produção de novos conhecimentos. E isso tem um pouco de verdade. E não porque não houvesse naquela época cientistas produzindo novos conhecimentos. Existia, principalmente entre os árabes do Oriente Médio, muitos cientistas produzindo conhecimento na matemática, na biologia, na medicina, na astronomia. Acontece que na Europa, esses conhecimentos não podiam circular livremente. Eles eram monopólio da instituição mais poderosa daquela época. Sim, você já sabe qual é.
a Igreja Católica Apostólica Romana. Durante séculos, a igreja manteve bibliotecas riquíssimas com livros de todas as partes do mundo conhecido, mas elas ficavam escondidas dentro de abadias e monastérios. Nem mesmo os próprios monges que viviam nesses lugares tinham autorização de entrar na biblioteca. Olha só que loucura! A função deles era copiar e ilustrar os livros. Olha, você já deve ter visto esses desenhos, essas representações dos monges copistas, mas eles não podiam ler qualquer livro, eles não podiam pegar qualquer livro na biblioteca, eles só podiam trabalhar em cima dos livros que o bibliotecário-chefe lhes dava autorização de mexer. Aquele era o ano de 1327. Esse período já é considerado o fim da Idade Média e naquela época não tinha jeito. A única maneira de reproduzir livros era copiando à mão. Era isso que se fazia naquela abadia e era isso que o Frei Guilherme veio ver quando ele chegou naquele lugar, naquele dia. A missão dele, na verdade, era política. Ele veio para mediar um encontro entre facções rivais dentro da igreja que estavam aí em pé de guerra naquela época e a função dele era organizar um encontro entre representantes dessas duas facções. Mas ao chegar lá, uma nova missão aparece. É que os monges começam a aparecer mortos, assassinados. E o Frei Guilherme logo chega à conclusão de que aquelas mortes têm alguma coisa a ver com os mistérios que se escondem dentro daquela biblioteca. Então vamos lá, mistérios religiosos, intrigas políticas, escândalos sexuais, desafios lógicos. Todos esses ingredientes fazem um romance policial de primeira qualidade e todos estão presentes no Nome da Rosa e é isso que faz esse livro irresistível. Por isso, quando você for ler, não se assuste com umas citações em latim. Eu te garanto que mais de 99% das pessoas que leram e gostaram do Nome da Rosa não falam latim e isso não interferiu na compreensão da obra, não afeta em nada, isso mais serve pra gente se sentir num ambiente medieval, mas não é tão fundamental assim compreender tudo que é dito em latim, tá? Também não fique preocupado se você não entender muito bem todos os nomes, intrigas políticas, toda a contextualização histórica logo no começo do livro. Meu conselho, leia com um lápis na mão, vai fazendo anotações, vai sublinhando o que você achar importante. Muito legal também. Faça uma lista, não sei se dá pra ver, faça uma lista com os nomes dos personagens e as suas respectivas funções para você não se perder, porque tem muita gente aqui no livro, muita gente participando da trama. Se você for daqueles que ficam desesperados, que querem morrer quando veem os meus livros assim, todos rabiscados, vocês falam, Isa, eu não faço isso de jeito nenhum com os meus livros, não tem problema, você pode fazer isso num caderninho à parte, você pode usar aqueles post-its coloridos para marcar as páginas. E antes que você me chame de maluca por rabiscar os meus livros, deixa eu explicar, essa minha edição é de banca de jornal, ela foi vendida por um jornal aqui de São Paulo durante uma época, nem sei se é mais vendida em banca, eu acho que não, porque ela é muito velha. Eu ainda quero comprar uma edição linda que a Record fez, que é uma verdadeira obra de arte, tem um projeto gráfico maravilhoso, uma tradução revisada, tem prefácio, enfim, é uma edição especial, que inclusive se você tá curioso eu vou deixar o link aqui embaixo na Amazon, e aí se você comprar usando o link que eu deixo aqui embaixo, você ajuda um pouquinho o canal, é uma maneira de financiar o Ler Antes de Morrer. O meu ponto é que, rabiscando o livro ou não, você deve ler O Nome da Rosa, porque esse é um livro espetacular. E você vai entender toda essa comoção em torno da morte de Umberto Eco. Ele era um escritor realmente genial e que eu espero sinceramente que descanse em paz. E você que assistiu esse vídeo, muito obrigada. Não se esquece que domingo eu vou divulgar os vencedores do sorteio de 3 livros aqui no canal. Se você está participando, não perca. Beijo para todo mundo e até domingo.